Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo Sanches, sou um dos professores da equipe de constitucional do Damásio, e nessa iniciativa de rápidos podcasts comentarei com os senhores 5 importantíssimos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, que são interdisciplinares ao processo penal e, obviamente, poderão ser cobrados na sua prova prático-profissional de domingo. Amigos, o primeiro inciso que precisamos comentar trata do sigilo das comunicações. É o inciso 12 do artigo 5º que nos diz: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, então anotem, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Amigos, é possível dividirmos esse inciso 12 para a correta interpretação dele em 4 partes: sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, dos dados telefônicos e das comunicações telefônicas. Daí questiono os senhores, o que exatamente seria passível de quebra por ordem judicial? Vejam, esse inciso 12 ele é de uma redação equívoca. O que seria exatamente a última hipótese, o último caso passível de quebra? Então, é preciso que a gente vá além de uma interpretação gramatical, ou seja, aquela interpretação à luz de um único artigo, e prossigamos para uma interpretação que envolva os demais princípios hermenêuticos de interpretação constitucional. Primeiramente, podemos arguir a interpretação histórica, que é aquela que aborda as nuances do processo legislativo, a época do processo legislativo. Diz, por exemplo, o ex-ministro Nelson Rodrigues que houve um erro do redator, que não foi feliz ao espírito da Assembleia Constituinte. Veja, quem está acostumado com processo legislativo sabe que isso é um grande problema, a convergência entre o que foi votado e o que foi lavrado, o que foi posto em escrito, transformado em palavras. Diz o ex-ministro que não houve convergência entre o que foi votado e o que foi lavrado. Então, esse seria um primeiro argumento da interpretação histórica. Na mesma esteira da interpretação histórica, diz a professora Ada Pellegrini de novo que esse inciso 12 sequer foi votado pela Assembleia Constituinte. Essa não seria a vontade daqueles parlamentares. Então, veja, esse é o primeiro argumento para dizermos o seguinte, que seria passível de quebra todas as 4 hipóteses, e não só o último caso. Mas talvez o argumento mais forte que seria necessário que vocês colocassem, caso indagado, seria a interpretação sistemática, ou seja, aquela que parte da interpretação do sistema como um todo, né? Conjugação de mais um artigo para decantarmos uma interpretação. Então, veja, o que diz a interpretação sistemática? Que se, por exemplo, na lei de execução penal é possível a violação da correspondência dos presos, por que não seria possível, em uma situação análoga, que houvesse a quebra judicial do sigilo da correspondência? O que quer dizer isso, nossos amigos constitucionalistas? Que nenhum princípio no ordenamento jurídico é absoluto, nem mesmo a vida é um direito absoluto. Não obstante ser uma cláusula pétrea, a vida comporta exceções. Então, obviamente, que o sigilo das correspondências não seria um princípio absoluto. Essa é a corrente que tem predominado e a corrente que tem me apresentado mais coerência. Então, em um caso concreto, na nossa prova de constitucional, poderíamos indagar sobre os limites da interpretação telefônica segundo os fundamentos constitucionais. Então, com essas regras hermenêuticas, seria plenamente possível respondermos à questão. Trata-se do exercício da prudência, da lógica jurídica. Aqueles que estudam a prudência conseguem extrair do ordenamento jurídico uma harmonia entre as normas. Então, conseguem realizar o puro exercício da lógica jurídica. É muito importante o exercício da prudência. Então, vamos agora ao segundo inciso em comento, o inciso 42 do artigo 5º. Diz o inciso 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Vejam, meus amigos, esse inciso ele traz para a gente um argumento que a gente chama de argumento a fortiori, um argumento de reforço, um argumento de força, um argumento de maior razão para sua peça ou bloco de questões. Coloca o fundamento nuclear e traz também um argumento a fortiori. Então, por exemplo, qual seria o argumento nuclear? Ele deriva do artigo 5º caput do inciso 1º e também do artigo 19, inciso 3º, os dois da Constituição Federal. A fortiori, entre aspas, expressão latina, haveria ocorrência de uma discriminação racial. Então, seria um argumento
Por exemplo, né, um enunciado que trouxesse a prática de uma conduta discriminatória por questões raciais, vocês colocariam esse argumento, né, fundamento nuclear, colocando que ele deriva do artigo 5º, caput, inciso 1º, 19.3, né? Seriam argumentos que trazem mais força à sua resposta, né, ao seu argumento, que obviamente poderão ser incluídos no gabarito. Então, para evitar a tributação na nota de maneira devida pelo seu examinador, é necessário que vocês coloquem todos os fundamentos. Eu recordo mais uma vez vocês, uma boa fundamentação nas peças de exame de ordem, né, de segunda fase, elas consistem em um trinômio. Vejam, seus argumentos próprios, os dispositivos legais e o entendimento dos tribunais superiores, o STF e o STJ, né, se houver. Somente com esses 3 argumentos vocês pontuarão integralmente, vocês colocarão todos os fundamentos do gabarito, né, baterão o seu espelho de prova baterá com o espelho exigido. E a gente estuda para tirar 10, né? A gente não estuda tirar 6 e passar com a média. Quem vai com esse pensamento fica aquém dos pontos necessários. Então, um terceiro inciso agora para a gente comentar, o 54 do artigo 5º, né, que nos diz: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse é um princípio famoso, né? Alguns dizem que é a origem mais antiga do que se reputa a Magna Carta de 1915, né, do João Sem Terra. Mas o aspecto prático que nos interessa aqui, que ele é um princípio regente, né, de todo o ordenamento jurídico, não só do processo civil, mas ele também faz uma nuance ao processo constitucional. Então, vejam a importância desse princípio, porque é a partir dele que a gente extrai os importantíssimos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esses 2 princípios são de suma relevância. Então, caso um enunciado verse, por exemplo, né, sobre a violação de um direito à liberdade do indivíduo, é imprescindível que se observe esse princípio do devido processo legal, porquanto estruturante do Estado Democrático de Direito. Lembrem, desde a primeira aula a gente tem comentado com vocês que são argumentos a fortiori, lembrando, a de força, de reforço para sua fundamentação, a menção ao Estado Democrático de Direito e ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois deles tudo deriva, pois preservam valores decorrentes, né, pessoal? Ou seja, deles se irradiam direta ou indiretamente os princípios e as regras do ordenamento jurídico. Então, é um fundamento de convencimento para o seu examinador. Vamos agora para o penúltimo inciso na encomenda, que é o inciso 57, que nos revela o princípio da presunção de inocência. Alguns também chamam de princípio da não culpabilidade, argumentando que a Constituição não presume a inocência do indivíduo, mas a declara expressamente até que se prove ao contrário. Ou seja, até que se prove a culpa do mesmo, né? Diz esse inciso: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ora, esse inciso ele revela uma importante argumentação, um importante fundamento constitucional para utilizarmos no caso de uma prisão indevida, de uma prisão cautelar inadequada, ou seja, de uma execução antecipada de pena antes do trânsito em julgado. Trata-se, portanto, daquele que a gente convencionou como argumento de força, né, o a fortiori, que a gente utiliza para rechaçar uma ilegalidade cometida contra a liberdade do indivíduo. Não houve uma sentença penal condenatória, ele foi recolhido indevidamente ao cárcere. Jamais se ouvirem desse princípio, pessoal. Veja, acima de tudo, é preciso que a nossa fundamentação ela tenha uma coerência lógica. O examinador, no exame de ordem, ele abomina os gramaticidas, os logicidas. São aqueles examinando, né, que exterminam a lógica, exterminam a gramática. O candidato jamais deve ser um solilóquio, fazer um monólogo na sua prova. Ele não deve conversar consigo mesmo, ele tem que se fazer entendido. Então, é preciso que vocês se importem, né? É preciso que vocês deem relevância aos argumentos de convencimento. Então, esses incisos que a gente traz nessa iniciativa da equipe de constitucional é para auxiliá-los a tecer o máximo de convencimento possível para o seu examinador. Os ramos do direito eles são separados por questões didáticas, por questões principiológicas, mas, ao final, todos os ramos são interdisciplinares. Então, é plenamente palatável que na sua prova de constitucional de segunda fase seja exigido um conhecimento de direito civil, um conhecimento de direito tributário, um conhecimento de penal ou processo penal. Então, essa iniciativa da equipe constitucional é para auxiliá-los a estarem preparados para qualquer ambiente de perguntas, né? Então, é importante que a gente se preocupe com o convencimento dos seus argumentos, né? Narrar
o direito de maneira lógica, subsumir os fatos, né, ao caso concreto, ao ordenamento jurídico, mas sem se olvidar da técnica. A técnica é muito importante, pessoal. Por isso a razão de vocês terem em mente todos esses incisos, ainda que não sejam um fundamento nuclear da sua tese, que são os fundamentos funcionais puros, né, serão um fundamento de força e de convencimento para demonstrar para o seu examinador que você tem condições materiais de advogado. Mas agora prossigamos para o último inciso, o inciso 68 do artigo 5º, que nos diz, que traz uma implicação interessante esse artigo. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhes assegurada a assistência da família e de advogado. Uma decorrência interessante desse artigo, né, se revela no direito ao silêncio, ou na sua forma qualificada, o que a doutrina convenciona de o direito de mentir. Seria possível, perguntam os senhores, que o réu permanecesse em silêncio? Ou mais, seria possível que ele mentisse em relação às investidas feitas pela autoridade acusadora ou autoridade investigativa? Então há uma corrente no processo penal que defende essa tese. Diz essa corrente que seria uma conduta permitida. E ela faz isso extraindo dos princípios, dos modais deonticos da norma jurídica. Eu espero que vocês saibam que uma norma ela compreende 3 modais deonticos. Então, vejam, essa é uma parte importante da filosofia do direito que diz uma norma jurídica ou ela é permitida, ou ela é proibida, ou ela é obrigatória. Então, obviamente, o direito de mentir ele não é obrigatório, mas também não é proibido, porque não tem uma norma expressamente sancionando essa conduta no ordenamento jurídico, né? A não ser que ela traga um prejuízo, por exemplo, a denunciação caluniosa, mas nesse caso não seria possível sancionar a mentira do sujeito. Ela não é obrigatória, ela não é proibida. Logo, seria uma conduta permitida. Bom, meus amigos, em que pese algumas premissas viciadas dessa ideia, né? Em que pese o questionamento da moralidade dessa tese, em que pese nossa discordância pessoal, é preciso que a gente tenha em mente que a prova dos senhores, né, a nossa prova, volta-se à advocacia, volta-se à defesa dos nossos clientes, sobretudo a defesa técnica, bem formulada e convergente aos interesses daquele que nos procura. Então, é isso que a gente precisa demonstrar para o nosso examinador. Em suma, meus amigos, é imprescindível que os senhores guardem que o direito ao silêncio ou o eventual direito de mentir são decorrências desse inciso 68. Caso o enunciado aborde, por exemplo, uma prisão de um flagrante de um parlamentar que preferiu manter-se em silêncio ou que se utilizou desse direito de mentir, vocês devem mencionar esse dispositivo que convola, né, traz implicações, traz decorrências implícitas, que é o direito ao silêncio e o direito ao direito de mentir, segundo a doutrina, né? Bom, meus amigos, me despeço de vocês, desejando uma excelente sorte nessa prova de segunda fase. Como sempre tenho recordado a vocês, desde a primeira fase, desde a primeira aula, né? Tem uma frase muito interessante do filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset, que é "Yo soy yo y mis circunstâncias". Obviamente, eu sou eu e minhas circunstâncias. 50% é o examinado, no aspecto subjetivo. 50% são as suas circunstâncias, adversidades, dificuldades que enfrentou e vem enfrentando. Então é necessário que nessa fase final vocês absorvam as suas circunstâncias, as suas adversidades, as suas dificuldades e façam prevalecer o seu 50% subjetivo, né? Nós conduzimos as nossas adversidades, não são elas que nos conduzem. Então me despeço de vocês agradecendo a paciência por terem nos acompanhado e aguardo com uma grande sinceridade que vocês tragam um retorno positivo da sua prova no domingo. Muito obrigado e até a próxima.